Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso Ligando os Pontos, onde a gente pega um versículo, um capítulo, um parágrafo que seja da Bíblia e a gente vem aqui trazer alguns contextos além do que está ali. A gente vem tentar entender como a gente pode aplicar da melhor forma toda essa sabedoria presente na Bíblia, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais leve, que a gente possa prosseguir, que a gente possa ir adiante na nossa jornada evolutiva. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que não assistiu ao vivo, mas está assistindo aqui a gravação dessa live, tá? A gente vai trazer hoje o Salmo 23, tá? Então foi um pedido, inclusive, e se você está assistindo agora, você pode fazer o seu pedido, você pode fazer a sua pergunta, fica muito à vontade para fazer isso. Se você não quiser, na verdade, se você não quiser não, eu não falo da onde vem a pergunta, então a sua identidade vai ser totalmente preservada, tá? Então assim, as pessoas não vão saber que foi você que perguntou, tá bom? Então pode ficar super à vontade para fazer a sua pergunta. E é interessante que o Salmo 23, ele é um salmo bem pequenininho, mas bem pequenininho. Mas quando a gente começa a aprofundar, Tia Matilde, seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui. Quando a gente começa a aprofundar nesse salmo, ele é de tamanho uma sabedoria. Ele tem tanta informação ali que, de verdade, eu estou preocupado aqui com o meu tempo. Então, eu fiz um cronograma aqui, eu fiz um passo a passo e vou seguir esse passo a passo à risca. Então, se eu estiver olhando para cá, é porque realmente eu estou aqui no meu cronograma, porque senão a gente vaga e acaba se perdendo, porque é muito aprendizado, tá? Então, vamos começar aqui só para a gente entender, né? O pedido que foi feito foi para a gente falar um pouquinho sobre o Salmo 23, parágrafo 1, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, isso é uma frase bem conhecida, né? Então, tem pessoas que acreditam e tem pessoas que nem saibam que isso vem da Bíblia, de tanto que é divulgada por aí, né? Só que ele não se resume a isso. E, na verdade, isso é uma consequência. E a gente vai ver por quê, tá? Então, vamos começar. Eu vou ler todo o Salmo 23 e depois a gente vai vir destrinchando cada etapa desse capítulo, tá? Então, ele começa assim, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mensamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, esse é o Salmo 23, tá? E o Salmo 23, né, os salmos, né, eles são escritos, são falados, né, foram ditados, enfim, por Davi. Então eu quero trazer um pouquinho só para a gente entender o contexto, especificamente desse salmo aqui, só um pouquinho de quem era Davi, né? Davi era o tal cara que matou o gigante lá com uma pedrinha, né, com um estilinguezinho, né? E aí depois ele foi lá para a guerra lá e venceu as batalhas, né? Teve vários êxitos, enfim. Só que Davi, ele cometeu um deslize no processo dele, no processo de evolução dele, ele cometeu um deslize. O Davi, nesse percurso, ele matou Urias, né? Então ele matou um rapaz lá e ele fez da mulher de Urias a sua mulher. Olha só que lance. Então ele cometeu esse deslize. E aí olha só o que Samuel, né, segundo Samuel 12, fala pra gente, né? 12, 9 e 10. Porque, pois desprezasse a palavra do Senhor,
fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomou por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a tua mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Então, o que aconteceu? Ele cometeu um erro. E Davi, ele foi um dos caras que a gente pode considerar aí que ele de melhor caráter de toda a existência dele. Ele é um que seguia à risca a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Ele tinha verdadeiramente Deus em seu coração. Ele agia intencionalmente segundo a vontade de Deus. Só que ele cometeu esse deslize, né? E depois de ter sofrido as consequências, e guarda essa informação, de ter sofrido as consequências de seus atos, ele se arrependeu. Olha só que interessante. Então, depois de ter sofrido as consequências dos seus atos, ele se arrependeu. E aí, no Salmo 6, versículo 4 e 6, fala o seguinte: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro que te louvará. Já estou cansado do meu gemido, toda noite eu faço nadar em minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então, isso é Davi falando. E o que acontece? Depois dele ter se arrependido de todo o seu coração, Deus o perdoou. Então, eu quero que você grave essas duas palavrinhas chaves. Davi, ele seguia segundo as palavras do Senhor, com toda a sua intencionalidade. E ele cometeu um deslize. E a partir desse deslize, ele se arrependeu. Ele viveu as consequências daquele deslize e se arrependeu. E após esse arrependimento genuíno, Davi, o Deus perdoou Davi, né? Então, ele teve um deslize, se arrependeu desse deslize, certo? Se arrependeu desse deslize, e após ele ter se arrependido genuinamente desse deslize, Deus perdoou Davi. Então, eu quero, grave isso. Primeiro, ele teve as consequências da falha dele. Segundo, ele se arrependeu. E terceiro, Deus perdoou Davi. E esse foi um dos caras mais serenos, mais guiados ali na intenção de Deus. Tá bom? Nayana, seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Após isso, a gente vai voltar agora no Salmo para a gente começar a destrinchar tudo isso. Então, ele começa assim, ó, de novo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar para águas tranquilas e me guia em paz. Né? Então, esses verdes prados, o que seriam isso? Né? Seriam locais de pequenas lagoas onde as ovelhas elas pudessem encontrar ali um refrigério, pudessem encontrar paz, pudessem encontrar tranquilidade. Né? Então, quando fala ali em verdes prados me faz descansar, por quê? Porque existia esse contexto da época onde eram locais ali tranquilos que as ovelhas paravam lá para quê? Para ter um refrigério, para elas descansarem, ficarem em paz. Tá? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Porque ele está fazendo uma comparação do que era os verdes prados. Ou seja, eu também quero descansar em locais tranquilos, em águas tranquilas, em paz, com calma, certo? E aí ele continua aqui, ó, refrigera a minha alma, guia-me pelas varedas da justiça. E aqui a gente começa a destrinchar isso aqui de uma forma mais profunda, tá? Porque quando ele fala aqui, varedas da justiça, o que seria isso? Seria o caminho estreito da justiça. E aqui a gente já começa a ligar alguns pontos com os ensinamentos que o próprio Livro dos Espíritos traz. Então ele fala, ó, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, caminhos estreitos da justiça, por amor do seu nome, tá?
por amor do seu nome. E aí a gente vai lá para a questão 873, tá? Do Livro dos Espíritos. E ele fala assim, ó, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Legal? Então, de novo, vou ler aqui. Refrigera minha alma e guie-me pelas veredas da justiça, ou seja, caminhos estreitos da justiça, por amor do seu nome. E aí a gente pega essa vereda da justiça, porque a gente está falando do capítulo 3, de Salmo 23, do parágrafo 3, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais essas veredas da justiça. Por que que isso é tão importante a gente ter esse entendimento? Porque isso é um dos 3 pilares do nosso progresso moral, que é justamente a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, quanto mais a gente tiver baseando as nossas ações ou direcionando os nossos comportamentos e hábitos estruturados em cima desses 3 pilares, mais tranquila vai ser a nossa vida. Percebe? Então, por isso que a gente está indo na questão lá 873, para a gente entender um pouquinho mais dessas varedas aí, desses caminhos estreitos da justiça, tá? Simone, Gilmara, sejam muito bem-vindas. E aí, olha só, a questão 873, ele fala o seguinte, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Né? Então, é uma pergunta, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E aí, olha a resposta. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então, assim, está de tal modo na natureza que você fica revoltado só em ver uma pequena injustiça. Para ver o tamanho de como isso está em modo natural. Né? E aí ele continua. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve desse sentimento. É fora de dúvida, não existe dúvida nisso. Tá? Que o progresso moral desenvolve desse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça do que com os que possuem grande saber. Então, olha só que interessante, né? Deus pôs no coração do homem. Daí vem com que frequente em homens simples e incultos, ou seja, sem incultos, né? Não é sem sabedoria, mas sem conhecimento intelectual, né? Vos deparam noções mais exatas de justiça do que os que possuem grande cabedal do saber, ou seja, que possuem grande conhecimento. Por que isso? E aí a gente continua aqui na questão 874. Fala assim, ó, sendo a justiça uma lei natural, como se explica que os homens a atendam de modos tão diferentes, considerando injustos o que outros parecem injusto? E aí, olha essa resposta. É porque esse sentimento se misturam às nossas paixões que alteram, como sucede a maior parte dos sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por outro prisma. E olha só, como Davi foi injusto ao matar lá o rapaz lá, né? Como o nome dele aqui, Urias, e fazer a sua mulher, né? A mulher de Urias, a mulher dele. Isso foi uma injustiça. Isso foi uma injustiça, né? Mas foi uma injustiça norteada por quê? Pela paixão do homem. Pela paixão do homem. Percebe? E ele se arrependeu em algum momento, mas ele pagou o seu preço. Mas aquele foi o preço do aprendizado que ele teve para ele descansar em verdes prados. Percebe? Então, quando ele fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me faz guiar, ele sentiu na pele as consequências de não andar de acordo com uma das leis naturais de Deus, que é o quê? A lei da justiça. Percebe? Olha como as coisas vão se ligando. E aí, para melhorar, na questão 875, ele fala assim, como se pode definir justiça? A justiça
consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ponto. Simples assim. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ou seja, resumindo, é a ausência total de julgamento. É entender que o próximo tem o momento dele. O próximo tem o processo evolutório dele. E eu não posso, de maneira nenhuma, interferir nesse processo do próximo. Quando Davi mata Urias e pega a mulher dele para ele interferiu diretamente no próximo. Percebe? E aí ele continua. Aí a gente vai para o parágrafo 4, ainda Salmo 23. Ele fala assim: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, escuridão, fases, críticas da nossa vida. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse simples parágrafo, que nós achamos tão simples, eu vou dividir ele em duas partes, para a gente entender o contexto, tá? E para começar, eu vou lá em Mateus 4, e olha só o que Mateus 4 diz. É aquele pedaço onde Jesus é tentado pelo diabo, né? Então ele começa assim, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só, quando ele fala isso, o que o diabo está tentando fazer? Vamos pegar aqui a resposta de Jesus e a gente volta nele. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, seguir os pilares fundamentais: justiça, amor e caridade. Mas o que o diabo estava tentando fazer ali? Ele estava mexendo com o ego de Jesus. Porque quando ele fala assim: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães, velho. Faz isso aí, eu quero ver se tu é bom mesmo. Indiretamente é isso que ele está fazendo. Jaque, seja muito bem-vinda. Indiretamente é isso que ele está fazendo. Ele está mexendo com as paixões do homem carnal, que era a forma como Jesus se encontrava. Mas Jesus era filho de Deus. E ele andava conforme a sua vontade. Ele andava conforme a sua palavra, conforme a sua bondade, conforme a sua justiça. Mas ele tentou o ego. Assim como Davi foi tentado quando foi lá e matou Urias. Ele foi tentado também. E aí olha só que interessante. Aí Deus respondeu isso para ele, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí o diabo não parou por ali não, ele continuou tentando. Ele falou assim, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E aí de novo, o que Jesus respondeu? Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E quantas vezes nós colocamos à prova, de acordo com os nossos comportamentos e hábitos, a palavra de Deus. Quando eu leio Salmo 23,
e ele começa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é uma verdade. É uma verdade. Mas entenda que Davi passou pelo perrengue de ter infracionado, ou teve cometido uma infração, segundo as palavras de Deus, quando ele fez a injustiça de matar uma outra pessoa e fazer da mulher dele sua esposa. Isso tá para todo mundo. Em verdes prados me faz descansar, para águas tranquilas me guia. Em verdes prados todos nós vamos descansar. Todos nós temos isso ao seguir a vontade de Deus, a andar conforme a sua palavra. Mas quantas e quantas vezes também nós cedemos ao suposto diabo manipulando o nosso ego. Tentou fazer com Jesus, quiçá conosco. Então daí vai a importância. Sim, Jesus perdi aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim, mas a gente precisa entender que nós precisamos andar conforme a sua palavra. Só que na maioria do tempo nós queremos andar conforme a nossa palavra, conforme as nossas vontades, deixando completamente de lado toda a justiça, todo o amor e toda a caridade que nós poderíamos fazer. Percebe? E aí, o diabo continuou. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O diabo mostrou tudo isso para Jesus. E disse: tudo isso te darei se te prostrarem e me adorares. Ou seja, o diabo queria a qualquer custo que Jesus cedesse às suas vontades e parasse de andar conforme as vontades, conforme a palavra do Pai dele, de Deus, certo? E aí Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor e o seu Deus, e só a ele preste culto. O que o diabo estava fazendo naquele momento, quando levou lá para cima Jesus e mostrou todo o esplendor lá, todos os reinos do mundo, falando que aquilo ali poderia ser dele? Ele mexeu com a vaidade de Jesus. A mesma vaidade que Davi caiu ao matar a esposa do outro rapaz lá que eu esqueci o nome. Percebe? A mesma vaidade. Mas Davi pagou o preço. Ele se arrependeu daquele fato. E depois que ele se arrependeu, Deus perdoou. Olha só. Deus perdoa. Deus vai sempre estar ali para a gente. A gente sempre nunca nada vai faltar para a gente, quando nós andamos segundo as palavras de Deus. Entende como as coisas vão se entranhando? Quando a gente pega só um capítulo isoladamente e lê, falta entendimento às vezes, falta intencionalidade em compreender o que a gente pode extrair dali e de como a gente pode aplicar aquilo ali na nossa vida. Será que quando eu falo aqui, poxa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e verdes prados me faz descansar em águas tranquilas, me guia em paz, é simples assim? Eu vou receber? Desde que você não caia nas veredas da injustiça ou nas veredas da justiça. Entende? Desde que você não ultrapasse o limite do próximo. Desde que você ame ao próximo como a si mesmo, ou ame ao próximo como eu vos amei. Desde que você consiga fazer caridade, ou seja, ajudar o próximo de acordo com aquilo que você tem hoje. Percebe? Bom, então o diabo deixou e os anjos vieram e o salvaram.
Só que aí, olha só o que acontece. Quando a gente fala aqui no parágrafo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, escuridão, fases críticas da vida, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí a gente vai para a segunda parte, que é a continuação aqui de Mateus 4, tá? Ele fala assim, ó, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, né, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Né? E aí o que fora dito, né? Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. E aí fala assim, o povo vivia nas trevas, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Olha, na terra da sombra da morte. Poxa, não é a mesma coisa que está escrito aqui no Salmo 23? Olha só. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte. Interessante isso, né? Então ele fala aqui, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. E o que ele pregou? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. E o que Davi fez para continuar caminhando junto à palavra de Deus? Ele arrependeu do ato cometido, porque o fato nunca é nada. O que vale é a intenção pela qual nós estamos agindo. Ele foi pego, sim, pela vaidade? Foi. Ele foi tentado, como Jesus também foi. Ele foi tentado. Ele caiu na tentação. Matou lá o rapaz, pegou a esposa dele, mas ele pagou o pecado, ou seja, ele sofreu as consequências segundo os seus atos. E depois de ver e perceber que aquilo ali estava tão ruim, estava tão escuro para ele, ao ponto dele banhar-se em lágrimas na própria cama, ele se arrependeu. E o que Jesus fala aqui? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha só como a gente consegue destrinchar muito isso. E aí, para a gente começar a ir caminhandozinho para o final, no parágrafo 5, ele fala assim, ainda do Salmo 23, tá? Tudo isso a gente está falando do Salmo 23 e eu estou intercalando aqui com alguns pontos que a gente pode ligar para a gente tentar trazer mais sabedoria, ou seja, a gente tentar aplicar isso na nossa vida de uma forma mais prática, né? E não ficar só na forma conceitual. Legal? E aí ele fala assim, ó, prepara uma mesa perante a minha presença, perante mim na presença dos meus inimigos. Prepara uma perante mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Por que Davi falou isso? Por que será que Davi falou isso? Preparas uma grande mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha só, o que acontece? Antigamente, tinha pode ser um comportamento, mas era um costume da época. Quando você tinha ali alguém sendo perseguido pelos seus inimigos, né, e esse alguém, ele tocasse ali, ou entrasse ali na tenda de um monarca, esse monarca ele oferecia, né, abrigo para essa pessoa, né? Ali ele estaria seguro. E o que acontece? Ali ele estaria seguro e as pessoas que perseguiam aquela pessoa, elas eram obrigadas a parar, a ficarem prostradas ali, olhando lá para dentro. Porque eles não podiam fazer nada. Era uma regra.
Então, tipo assim, a pessoa estava fugindo dos inimigos, viu uma tenda do monarca lá, entrou ou simplesmente tocou, é como se ele estivesse pedindo abrigo, e as pessoas que estavam perseguindo aquele rapaz ali, aquela pessoa lá, eles eram obrigados a ficar parados olhando, né? Então, olha só, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Por quê? Era um costume da época. E olha só que interessante, o anfitrião, ou seja, a pessoa que abrigou essa outra pessoa que pediu abrigo, né, ele tratava ali realmente aquela pessoa ali como um hóspede, né? Então, enfim, dos comportamentos dele era o quê? Era você banhar a cabeça dessa pessoa com um óleo cheiroso, né? Com um óleo cheiroso, né? Então, isso era um comportamento da época, né? Então ele fala aqui, ó, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por quê? É como se eu tivesse fugindo dos meus inimigos e pedindo abrigo à tenda de Deus. Percebe? E quem são os meus inimigos? São pessoas? Não. Somos nós mesmos. É toda a nossa vaidade, nossas paixões, nosso egoísmo. Então, quando nós fugimos intencionalmente disso e tocamos a tenda de Deus e pedimos abrigo a Deus, tudo isso, todos esses nossos inimigos, eles são obrigados a ficarem olhando para a gente e não podem fazer absolutamente nada. E o que Deus vai fazer quando a gente consegue fugir dessas paixões, dessas territites, dessas coisas que acontecem na terra? Ele vai preparar um grande banquete e vai ungir você com seu cálice, com óleo perfumado, com óleo abençoado de Deus. Percebe? Então não foi à toa o motivo pelo qual Davi tem falado isso aqui. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Está fazendo sentido? Olha como a gente vai costurando um monte de coisa para a gente pegar a sabedoria e os aprendizados que um capítulo pode fornecer para a gente. Às vezes e é natural do ser humano, a gente fica na parte muito superficial das coisas. A gente precisa intencionalmente buscar entender de forma mais profunda por que as coisas acontecem de fato. Percebe? Porque quando a gente começa a buscar essas respostas, elas simplesmente aparecem. Não sei porquê, mas aparecem. Percebe? Mas às vezes falta energia. Talvez pela dor que você esteja sentindo nesse momento. Talvez pelo monte de tarefas que vivem atropelando o seu dia a dia, esgotando todo o seu tempo e, por consequência, o seu fluido vital. Percebe? Talvez por um monte de arrependimento que você teve. Percebe? Por um monte de coisas que fizeram com você. E te falta energia. Porque as coisas estão aqui. Está tudo escrito. Eu falo que eu não tenho opinião. Eu não tenho opinião. Está tudo escrito. Percebe? O caminho está aqui. Mas a gente precisa, de forma intencional, buscar um pouquinho mais. Tá bom? E aí aqui, para a gente concluir, no parágrafo 6, que é o último parágrafo, ele fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de quem? De Deus. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei a casa do Senhor por longos dias. Ele acabou de pedir abrigo no parágrafo acima. As nossas vaidades, nossas paixões foram olhando, não podiam fazer nada com ele. Percebe? Porque Deus é bondoso. Deus perdoa, assim como um pai perdoa um filho que fez besteira. Não importa o tamanho da besteira, porque o fato nunca é nada. Mas quando eu, de forma intencional, me arrependo profundamente dos meus atos que batem de frente com a injustiça, com o amor e com a caridade, quando eu faço isso de forma genuína, quando eu coloco o meu coração para fora, Deus perdoa. E sim, como diz aqui em cima, nada te faltará. Nada te faltará. E em verdes prados, você vai descansar. Em águas tranquilas, você vai descansar. A sua vida vai ter paz. Simplesmente porque você anda conforme as palavras de Deus. Simples assim. Legal? E aí, olha só que interessante. Ou seja, quer ser protegido pelo Criador? Anda conforme as suas vontades. E aí aqui na questão 663, ele fala assim: podem as preces por nós, feitas por nós a nós mesmos, né, mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe os cursos? Ou seja, o que eu entendo nessa pergunta? Cara, fiz besteira? E será que se eu fizer uma prece a Deus, né, eu posso ser desviado das consequências dessas besteiras? Trazendo para o nosso linguajar, é tipo isso, né? E olha a resposta. Ele fala assim, ó: as vossas provas estão nas mãos de Deus. E alguns há que têm de ser suportadas até o fim. Então, alguma dessas provas vai suportar até o fim, até porque foi um acordo que nós fizemos antes de virmos para essa terra, né? Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz junto de vós os bons espíritos, e dando-vos a força de suportá-las corajosamente. Ou seja, a prece traz para perto de nós os bons espíritos. E eles vão ajudar a gente a suportar. Mas suportar o quê? Vamos continuar. Olha só. Menos rudes elas vos parecem, né? Então vai se tornar menos rudes. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Bem os sabe. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem natural ao sabor de cada um. Ou seja, Deus não vai alterar as coisas de acordo com as nossas vontades. Não vai acontecer isso. Tá? Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um bem na ordem geral do universo. Aí, olha só. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ou seja, assim como Davi sofreu as consequências de ter matado a mulher de ter matado Urias.
ter feito a mulher dele, né? Enfim. E ele se arrependeu, mas ele sofreu as consequências dos seus próprios atos. Por quê? Porque feria as palavras de Deus. Porque feria o norte que Deus nos deu para que a gente consiga guiar as nossas vidas. Então, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará? Sem dúvida nenhuma. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guiará? Sem sombra nenhuma, sem sombra de dúvida nenhuma. A minha alma, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Ou seja, é um pedido, é uma prece que ele está fazendo para que Deus guie ele nesse caminho estreito da justiça. Porque é justamente o caminho que faz com que um ser fira o outro através das suas próprias vontades. Mas será que é só ferir o outro? E quantas vezes nós nos autoferimos, se eu posso falar dessa forma, e pagamos um preço pesado por isso? Mas as coisas não param por aí. Existe uma forma da gente se libertar disso. É só a gente, de forma intencional, se arrepender dos nossos atos e seguir em frente, porque Deus perdoa. Assim como um pai perdoa de novo um filho que faz besteira. Legal? E aí ele continua aqui a resposta, tá? Ele é punido naquilo que pecou. Davi foi punido naquilo que ele pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes que pode supor. Ou seja, cara, tu tá pedindo e você pode não perceber não, mas a quantidade de coisa que você é atendido, talvez só não tenha ficado claro para você, né? E aí ele continua aqui, ó, julgai de ordinário, que Deus não vos ouve, né? Porque não faz o vosso favor um milagre, não faz a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meio tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Por acaso aconteceu isso, né? E aí ele fecha aqui. Muitas vezes também, a mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Percebe? Então, quando a gente fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é uma verdade? Sim, é uma verdade. E no fundo, de novo, eu não sei pelo que você está passando, quais são os arrependimentos, quais são as faltas, as falhas que você cometeu contra outro, contra você mesmo. Não sei qual é o peso que você carrega. Eu não sei o quanto do seu fluido hoje você está deixando de lado, perdendo tempo com ressentimentos de coisas do passado, ou até mesmo preso em talvez coisas futuras que possam acontecer. Mas o fato é que quando nós entramos nas palavras do Senhor e deixamos as nossas tentações de lado, assim como Jesus deixou as tentações de Mateus 4, quando o diabo toda hora tentava levar ele para o mau caminho, quando a gente consegue deixar essas tentações de lado e quando toca na casa de Deus, quando a gente pede abrigo a Deus, Ele nos coloca para dentro. Percebe? E quando isso acontece, é quando você tem aquele banquete e é ungido pelo seu óleo, como fala ali no parágrafo 4. Tá? E aí ele fecha. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor por longos dias, e Ele ungirá você com o seu óleo, com o óleo do seu cálice. Simplesmente assim. E aqui a gente fecha
Salmo 23, que tinha 6 parágrafozinhos. Mas quando a gente começa a entender o poder da mensagem e entender como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, a gente percebe como a gente cometeu falhas, como nós fomos tentados pelas nossas paixões, pelo nosso ego, pela nossa vaidade, e como nós cedemos também. E por ter cedido hoje, nós pagamos um preço. Mas não é o preço de uma punição que Deus tenha feito com você porque você pecou com Ele. Não. Isso é simplesmente o resultado, uma consequência dos nossos próprios atos. Por isso eu falo, não importa qual tenha sido. Se você se arrepender genuinamente, de todo o seu coração, e buscar andar de acordo com a palavra de Deus, Ele vai te perdoar. E você vai deitar em verdes prados, vai descansar em paz, de forma tranquila, sem peso, sem remorso. Basta a gente seguir a justiça, o amor e a caridade. Tá bom? Espero verdadeiramente que esse bate-papo tenha feito sentido para você. Espero que você consiga deitar em verdes prados, que você consiga ser ungido pelo óleo do Senhor, que você consiga realmente o abrigo que você busca na casa de Deus, mas que você olhe para dentro, olhe para os seus comportamentos, para os seus hábitos e entenda quais são aqueles hábitos e comportamentos que estão fazendo com que você carregue esse fardo. É só você tirar a mochila. A qualquer momento você pode fazer isso. Bastando apenas se arrepender deles. Porque Deus está aí. A hora que você quiser. O momento que você quiser. Mas isso precisa acontecer de todo o seu coração. De forma intencional e genuína. Tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, se quiser que a gente comente mais um capítulo, um parágrafo. Legal, Matilde. Fico feliz. Bacana. Gratidão por compartilhar, tá? Se você tiver alguma coisa que você queira, Fábio, tira a dúvida, está escrito isso aqui na Bíblia, como é que a gente pode entender isso? Ou, enfim, uma simples palavra, um simples parágrafo, ou um capítulo inteiro, manda pra gente lá no WhatsApp, manda pra gente pelo Instagram, tá? Manda lá pra Simone, sinal de fumaça, não tem problema, do jeito que for melhor para você, tá? Lembrando que a sua identidade ela vai ser preservada, então em nenhum momento eu vou falar o nome de ninguém aqui, legal? A gente vai pegar o texto, vai destrinchar e vai botar para fora o que eu posso de melhor, legal? Beijo no coração, prazer enorme ter você aqui durante esse tempo e até a próxima quinta-feira com mais um capítulo do nosso Ligando os Pontos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.